Olá, turma. Agora vamos para a nossa aula sobre a escravidão no Brasil. E a gente vai começar ressaltando a importância e a influência da mão de obra negra aí em todos os domínios americanos que pertenciam a Portugal. O tráfico de escravos africanos, que vai ser aí desenvolvido pela metrópole europeia, né? Na verdade, vai ser uma das principais rendas do comércio português, que vai ser desenvolvido desde o início aí do processo expansionista. No século XVIII, por exemplo, todo o lucro, né, que se chegou aí com o tráfico negreiro chegou a ser compatível com o lucro da própria atividade mineradora. E lembrando que estamos fazendo aniversário da Lei Eusébio de Queiroz, inclusive está tendo uma série de lives que começou hoje, todos os dias às 15 horas, no Instagram Historiadores Negros, né? Mas é com X a finalização da palavra historiadores, e negros também tem um X, né, na finalização. E é bastante importante a gente estar situado com todo esse contexto, sendo fruto aí da diáspora africana que ocorreu aí ao longo de 3 séculos. Com certeza, proveniente de diferentes regiões aí do litoral africano, em especial Guiné, Congo, Moçambique, né? O contingente dos negros que chegavam, né, aí na América Portuguesa vão abrigar diferentes culturas, distinções e rivalidades entre si, o que não deixava assim de ser estratégico para os interesses dos traficantes e do Estado português em si. A exploração do elemento negro, né, como uma mão de obra escrava na colônia, vai também se manifestar de forma diversificada, no intuito de atender aí as especificidades e as necessidades dos respectivos proprietários que aqui existiam na América Portuguesa. E em relação às origens do estabelecimento dessas relações no território colonial, a gente vai começar a refletir como era a África antes da chegada dos portugueses, né? É meio complexo a gente conseguir descrever de fato como era a África em sua totalidade, porque a gente está falando de um continente grande e de um continente diverso. Como a África se transformou no início da Idade Moderna em parte do circuito de relações internacionais e relações intercontinentais. O que é que justifica a necessidade do trabalho escravo aqui na América Portuguesa? Seria o tráfico negreiro realizado única e exclusivamente pelos portugueses? Também é uma questão que a gente precisa de resposta, né? Quais eram aí as múltiplas atividades dos africanos escravizados dentro da América Portuguesa? De que maneira se processou a inserção dos negros na estrutura colonial, né, brasileira em si, na estrutura familiar, na estrutura cultural, na estrutura religiosa? Quais foram as estratégias praticadas pelos negros no território colonial contra a prática da escravidão? Que a gente percebeu ao longo dos estudos que houve também a questão da resistência. E os negros, eles foram sujeitos históricos ou se reduziram a mera mercadoria sem personalidade e vontade própria? Então a gente vai fazer toda essa análise que vai permear aí o início dessa colonização. Existia a questão da escravidão na África antes do contato com os europeus, que seriam especificamente, que a gente está falando aqui dos portugueses, né? Então, são todas questões a gente pensar e problematizar. E para começar, eu digo que a gente pare de ver todos os negros como todos da África, sabe? Tipo, todos africanos, englobar no mesmo pacote como se todos fossem iguais. Estamos falando de um continente grande, um continente diverso, de pessoas diferentes e de que, inclusive, essas nações, elas se pautavam nessas diferenças para as suas relações. A gente tem o Congo, a gente tem o Dongo, a gente tem diversas nações dentro do continente africano. Eu falei o Congo aqui como nação aí da África Central, mas a gente vai ter diferentes nações e que vão se pautar nas relações entre si baseado nas suas diferenças. Então a gente não pode jogar todas no mesmo pacote, porque, por exemplo, a escravidão existia dentro do continente africano, dentro dessas nações, mas como algo que fazia parte da estrutura social. A base era aquele menor número de pessoas que eram escravizados, mas que podia ser vendido como mercadoria, mas que porque eram frutos da guerra, eram vítimas da guerra entre as nações. Né? Estamos falando de nações diferentes que conflitavam entre si, eles tinham a guerra como base de sobrevivência. Então, a gente tem que entender aí as relações de poder que existia nessa África
antes dos portugueses. Quando eu falo das relações de poder, se você fizer uma comparação, na Europa, por exemplo, para Portugal em si, quanto mais território eles tivessem, mais poder eles acumulavam. Então, o que é poder para os europeus? É conquista de territórios. E o que vai ser poder para as nações do continente africano? Vai ser pessoas, porque quanto mais pessoas aquela nação tivesse, mais o líder daquela nação era poderoso, entendeu? Então existe uma diferença que você tem que entender nesse contexto aí do século XVI, do século XVII. Estamos falando que no continente africano, quanto mais pessoas aquela nação tivesse, mais poder eles teriam. E já no continente europeu, já para as potências europeias, existia essa diferença. Entendeu? Que para as potências europeias, quanto mais território tivesse, para eles, melhor, tá? Então, a gente vai ter que levar em conta essa diversidade das sociedades africanas que viveram aí processos históricos variados, os quais devem ser entendidos como parte da história da humanidade em si. Porque se a gente for falar assim, os negros escravizavam os negros, os brancos também escravizaram os brancos ou mataram os brancos aí em várias guerras que existiam, por exemplo, nas grandes guerras, entendeu? A África ele vai ser o continente aí onde vai surgir a vida humana, segundo a arqueologia, né? E onde vai ser conhecida precocemente a questão da metalurgia. Então, a época das primeiras grandes civilizações da antiguidade, o Egito, o porto mediterrâneo de Alexandria, a Núbia, articulada aí ao comércio do Mar Vermelho, cidades como Zanzibar, no Oceano Índico, estiveram ligados a circuitos comerciais e culturais no Mediterrâneo e do Oriente. Por volta do século VIII, mais ou menos, o islamismo ele vai ser adotado como religião e modo de vida pelos povos da região do Saara e de regiões próximas. A África ela já era integrada antes da chegada dos portugueses com a rota das caravanas comerciais, e isso tanto interno quanto externamente. E essas rotas cruzavam todo o continente e se estendiam pela Europa e Ásia, chegando à Índia e à China. Os reinos africanos, uns eram animistas, outros islâmicos, mas embora eles desenvolvessem aí uma intensa troca mercantil, né, através do ouro, sal e depois com o tráfico de pessoas, e tinha sua economia centrada na tributação e na agricultura, explorada aí pelas comunidades aldeãs. A terra era assim um bem coletivo. Cada chefe passava ao pai de família um terreno para cultivo e esse deveria pagar com tributos em espécie ou com o trabalho. E quanto mais mulheres e mais filhos tivesse esse pai de família, mais rentável era o cultivo da terra, gerando aí o que vai ser chamado de economia da poligamia. A poligamia você sabe, né? Poligamia, ou seja, um casamento com várias mulheres. Então, embora se dedicasse aí à agricultura e ao artesanato, também se beneficiava com um intenso comércio de longa distância, tributando aí todas as mercadorias que passavam por suas terras. Tem um pequeno texto de um historiador, de Joseph Kizerbo, né, que ele vai falar da realidade da história africana. Ele diz assim: a África tem uma história. Já foi o tempo em que nos mapas mundis e portulanos, sobre grandes espaços, representando esse continente então marginal e servil, havia uma frase lapidar que resumia o conhecimento dos sábios a respeito dele e que no fundo soava também como um álibi. Ibsen leones, que quer dizer, aí existem leões. Depois dos leões foram descobertas as minas, as grandes fontes de lucros, tribos indígenas que eram suas proprietárias, mas que foram incorporadas às minas como propriedade das nações colonizadoras. Mais tarde, depois das tribos indígenas, chegou a vez de povos impacientes com a opressão, cujos pulsos já batiam no ritmo febril das lutas pela liberdade. Então, com efeito, a história da África, como a de toda a história da humanidade, é a história de uma tomada de consciência. Nesse sentido, a história da África deve ser reescrita. E isso porque, até o presente momento, ela foi mascarada, camuflada, desfigurada, mutilada. Pela força das circunstâncias, ou seja, pela ignorância e pelo interesse, abatido por vários séculos de opressão,
esse continente presenciou gerações de viajantes, de traficantes de escravos, de exploradores, de missionários, de procônsules, de sábios de todo tipo, que acabaram por fixar sua imagem no cenário da miséria, da bárbare, da irresponsabilidade e do caos. Então, essa imagem africana aí foi projetada e extrapolada ao infinito ao longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quanto o futuro. Então é por esse motivo, né, que esse historiador traz que a história da África ela tem que ser uma história reescrita, tem que se conhecer de fato a história africana na visão dos africanos, ou na visão dos negros que se importam com a história, em dar uma valorização literalmente à história africana e não na visão daqueles que só quiseram inferiorizar, certo? Então, continuando, no início da Idade Moderna, né, com as grandes navegações empreendidas pelos portugueses, as sociedades africanas da costa atlântica, até então nunca visitadas por povos de fora do continente, passaram a fazer aí parte do circuito de relações intercontinentais. Senegal vai ser uma importante e precoce fonte de africanos escravizados aí no século XVI. A costa angolana permaneceu como a mais importante região exportadora de africanos escravizados do período do século XVI até o século XIX aí. E com o desenvolvimento das culturas do açúcar do Caribe em meados do século XVII, holandeses, franceses, ingleses e outros estados europeus tornaram-se mais envolvidos aí no tráfico de africanos escravizados. Então, a chamada Costa dos Escravos, né, as costas ocidentais da moderna Nigéria, tornou-se a maior fonte dessa atividade. Com a rápida exportação de africanos escravizados no século XVIII, virtualmente toda a região das costas do Atlântico do Senegal ao sudeste da Angola envolveu-se aí nesse tráfico. A maior concentração de feitorias estava situada ao longo da chamada Costa do Ouro, as costas do moderno estado de Gana. Escravos continuaram a ser exportados da costa dos escravos e de Angola até o século XIX, quando assim cessou o tráfico negreiro. Os traficantes europeus, eles não capturavam suas vítimas, eram os africanos que levavam os próprios africanos, para as costas para serem vendidos. E a principal fonte de pessoas para vender como escravos eram aqueles capturados na guerra. Então, como eu falei antes, quanto mais pessoas uma nação africana tivesse, mais eles tinham poder. Então, o líder da nação africana, o rei daquela nação africana, ele sabia quem ele poderia comercializar dentro daquela nação. Ele não comercializava qualquer pessoa, ele comercializava as pessoas que estavam ali presentes na sua nação, mas que não pertencia de fato, originalmente, nativo, de nascença daquela nação. Eram pessoas conquistadas por guerra. Então, eles não tinham essa diferenciação de que todos nós somos africanos. Ele não tinha esse pensamento de todos nós somos africanos ou todos nós somos negros. Não existia isso. Para eles eram, eu sou um povo de Gana, ali tem o povo do Congo, e cada nação era uma nação diferente, tá certo? E agora a gente perpassa aí por essa questão do tráfico negreiro. A escravidão ela existia na África muito antes da chegada dos europeus, sancionada aí pelas leis e pelos costumes de várias regiões desse continente. O sofrimento imposto pelo tráfico negreiro começava em terras africanas antes mesmo de os africanos aí escravizados serem embarcados nos navios negreiros. No primeiro século da escravidão, os indígenas foram a principal mão de obra das atividades econômicas aqui na América Portuguesa, né? E gradativamente foram aí sendo substituídos pelos africanos, que se tornaram, né, como afirmou um cronista da época, as mãos e os pés dos senhores aqui na América Portuguesa. Entre o final do século XVI e as últimas décadas do século XIX, os negros tornaram-se a mão de obra por excelência aqui na América Portuguesa. Então, todas as grandes obras, as grandes arquiteturas, as construções, a agricultura, tudo naquela época eram as mãos e os pés dos negros, tá? Então, a economia agroexportadora, ela necessitava para sua realização de grandes extensões de terras. Ela era especializada no cultivo de um só produto e possuía a mão de obra compulsória. Então, a disponibilidade de terras na América Portuguesa poderia gerar
se houvesse aí a predominância do trabalho livre, o trabalho familiar, o minifúndio, estatutos incompatíveis com a necessidade da exportação agrícola da metrópole. Então, o trabalho escravo, ele vai completar aí esse latifúndio, vai completar essa monocultura, que era a monocultura do açúcar na época, imprescindíveis para o sucesso de uma economia agroexportadora implantada aqui na América Portuguesa. Então, eles precisavam de uma mão de obra de graça, né, para poder fazer gerar todas essas plantações de cana-de-açúcar que ia se estender aí em toda a costa litorânea aqui da América Portuguesa, que era o Brasil na época, para poder exportar todo esse açúcar, para poder exportar tudo que era produzido aqui para fora da América Portuguesa e assim ganhar muito dinheiro na Europa em cima do trabalho escravo aqui na colônia. Então, a substituição do trabalho indígena pelo trabalho escravo africano pode ser explicada aí por uma série de fatores. A metrópole possuía, em tese, o monopólio do tráfico negreiro e os traficantes portugueses trataram de convencer os proprietários de terra de que os negros eram melhores trabalhadores do que os indígenas. Então, eles convenceram aqui aos proprietários de terra existentes aqui na América Portuguesa de que a mão de obra escrava africana seria melhor, né, seria mais rentável para o trabalho. E aí a gente vai ter também toda uma mudança nas relações sociais que se deu lá no Reino do Congo, lá na África Central, no Reino do Dongo também, que é como eu falei, aquela comercialização das pessoas que haviam, mas as pessoas que não eram pertencentes àquela própria nação de onde eles comercializavam, tá? Então, a igreja, ela participou nesse trabalho de convencimento, uma vez que condenava a escravidão indígena. Então, a igreja condenou a escravidão indígena, mas não condenou a escravidão africana. Isso é ótimo, viu? Por isso, gradativamente, a mão de obra negra, ela vai se tornar aí preponderante nas atividades econômicas na América Portuguesa. E a gente não pode deixar de associar, né, a questão daquela teoria racial de que os negros seriam filhos de Cã, descendentes de Cã. Cã, que é um dos filhos de Noé. Noé, na Bíblia, teve os filhos Cã, Sem e Jafé. E Cã seria aquele filho que viu a nudez do pai, né? Noé estava lá bêbado, se embebedou, estava dançando nu. E naquela época não podia ver a nudez do pai. E o pai o amaldiçoou ele e toda a sua geração, porque ele acabou vendo a nudez do pai. Então, isso é uma história da Bíblia que a Igreja Católica justificou aí a escravização dos negros naquela época. Então, eu não sei se eu já citei, já conversei isso, já expliquei a vocês sobre isso, eu já problematizei sobre isso com vocês, mas para a igreja naquela época, a única maneira, né, do negro que era descendente da geração de Cã ser purificado e ser livre, né, ser salvo, melhor dizendo, era sendo escravizado, era sendo chicoteado e era trabalhando de graça, né? Imagine aí. Os indígenas, eles também continuaram aí trabalhando sob a vigilância e o comando dos jesuítas, porque os jesuítas catequizaram os indígenas, né, ficaram naquela de proibição do trabalho escravo indígena, mas eles quiseram mesmo monopolizar aí o trabalho dos indígenas para o seu próprio benefício, tá? Então, os jesuítas comandavam aí, né, as chamadas reduções, onde se exploravam aí as drogas do sertão, que era pimenta, cravos e outras especiarias, em especial aí na região do norte da América Portuguesa. Foi também empregados aí na área de criação de gado e na exploração das terras minerais. A escravidão moderna, né, teve impactos profundos no continente africano e já naquela época havia aí uma interdependência entre várias regiões do mundo. Essa interdependência, ela fica patente também no caráter internacionalizado do tráfico negreiro, ou seja, africanos escravizados eram trocados nos entrepostos africanos por manufaturas europeias, como armas e utensílios domésticos, pano de algodão produzidos nas Índias, aguardente, fumo procedente da América Portuguesa. Então tudo aquilo que as sociedades, as nações africanas não tinham acesso, né, elas passavam a ter acesso. Então por isso que elas comercializavam aí os negros que estavam presentes em suas nações. Além disso, o tráfico negreiro ele não foi realizado única e exclusivamente pelos traficantes portugueses. Por isso afirmamos que os portugueses detinham, em tese, o monopólio
do tráfico negreiro, porque na prática a gente tinha outros estados europeus aí. Não obstante, na expectativa do exclusivo comércio triangular aí entre Portugal, África Ocidental e América Portuguesa, trocas eram realizadas diretamente entre Salvador e Goa, e a ligação da colônia com Angola era mais estreita do que os laços comerciais entre esta e a metrópole. Então, eram levados para Angola açúcar, aguardente, arroz, couros, cavalos e ouro legal para serem trocados por negros escravizados, né? Ser trocado por marfins, por cera, por esteiras. Então, tão intensa quanto a relação Angola versus América Portuguesa foi a da colônia com o Golfo da Guiné ajudar também, em especial com a troca legal ou ilícita, né, dos cotados escravos aí das costas das Minas, que foi trocado por tabaco, por açúcar, por rum. Então, como a gente percebe aí, essas relações estreitas da colônia da América Portuguesa, que é o Brasil, né, com essas nações africanas, com esses portos africanos, nos leva a concluir aí que o tráfico negreiro ele tinha, no final do século XVIII, pouco de português, sabe? Tinha muito de outras nações também, já que existia aí todos esses portos, né, com essa intensa comercialização. Então, o grupo responsável por esse tráfico era, na maior parte das vezes aí, formado por família de origem portuguesa ou de origem brasileiras residentes na África e por comerciantes instalados na América Portuguesa. Então, tipo, não do próprio português em si, porque a gente está falando de séculos, né? De vários anos se passaram, vários séculos se passaram aí, e esse comércio, eles existiam. Então, não era mais originário de Portugal, era de pessoas residentes na América Portuguesa. Então, tanto os mercados da África quanto as viagens da África para o Brasil eram terríveis, eram desumanos, né? Com a morte aí de um alto número de escravizados. E aí a gente fala um pouco das múltiplas atividades aí dos escravizados, né? Os africanos escravizados, eles foram utilizados na América Portuguesa nas mais diversas atividades, nas áreas de produção de açúcar. Os cativos aí cuidavam do plantio da cana, da limpeza dos canaviais, retiravam as ervas daninhas, né, as que prejudicavam a plantação, da colheita, cuidava da colheita, do transporte da cana dos canaviais até as moendas, das fornalhas, das caldeiras nos engenhos. Então, era muito trabalho que tinha aí nos engenhos. Eu vou trazer um texto que é de um documento, né, do Padre Vieira, que descreve aí o trabalho escravo no engenho, com ênfase particular a uma das atividades que era desenvolvida. E diz assim: e que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer destes vossos engenhos, e tanto mais quanto de maior fábrica. Por isso foi tão bem recebida aquela breve e discreta definição de que chamou ao engenho de açúcar de doce inferno. E verdadeiramente, quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, as labaredas que estão saindo, as borbotões de cada uma pelas duas bocas, ou ventas, por onde respiram incêndio, os etíopes ou ciclopes, banhados em suor tão negros como robustos que subministram a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados com que revolvem e atiçam, as caldeiras ou lagos ferventes com os caixões sempre batidos ou rebatidos, já vomitando espuma, exalando nuvens de vapores, mais de calor do que de fumo, e se tornando-os a chover para outra vez os exalar, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda a cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas, nem de descanso. Quem vir, enfim, toda máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e Vesúvio, que é uma semelhança de inferno. Aí o padre Antônio Vieira está aí num texto bastante complexo, né, só para narrar todo o sofrimento que era o trabalho do negro ali naquelas caldeiras da cana-de-açúcar, de todas aquelas caldeiras no processo final já aí do engenho. Imagine como era o processo já aí nas plantações. Então, o engenho funcionava durante o dia e a noite. Alguns escravizados trabalhavam exclusivamente no setor fabril do engenho. Outros se dedicavam durante o dia ao trabalho nos canaviais e à noite às moendas, que funcionavam aí de 18 a 20 horas por dia, imagine, interrompendo o seu funcionamento apenas para a limpeza do
maquinário. E era nesse curto espaço de tempo que os escravizados descansavam. Entretanto, não foi só nas plantations açucareiras que vai predominar aí o trabalho do africano escravizado. Eles também foram escravos domésticos, servindo aos seus senhores em suas casas, dedicaram-se aí ao trabalho da criação de gado e todas as atividades para quais fossem requisitados. Na região mineradora também, aí ao longo dos anos, os escravizados, eles trabalhavam em busca do ouro e dos diamantes nos ribeiros, né, nas catas, nas grupiaras, lugares aí de extração de metal e pedras preciosas. Vocês podem ver na novela que passou, que foi a Escrava Isaura, que os trabalhos dos negros eram bastante intenso, né, na região mineradora, o ouro de aluvião, onde eles pegavam ali com aquelas bateias no rio, né, aqueles peneirão enorme. Vocês pesquisam no YouTube lá que vocês verificam aí o trabalho escravo na novela Escrava Isaura. É interessante vocês verem para que vocês percebam como era a representação da sociedade naquela época. Então, nessas regiões aí foram também donos de vendas, né, e de tabuleiro, intencionalmente aí perseguido por autoridades coloniais, que acusavam os negros de desviar o ouro, né, com venda de quitute e aguardente aí. Então, nos ofícios e no setor de serviços, a diversificação do trabalho escravo também se destacava. Então, ao longo de todo o período escravista, era possível encontrar escravos e escravas desempenhando inúmeras atividades, né, como sapateiros, barbeiros, alfaiates, boticários, né, que faziam perfumes, carregadores, estivadores, pescadores, barqueiros, marinheiros, né, inclusive no próprio tráfico negreiro, soldados, capitães do mato, caixeiros e até escrivães de cartórios, enfermeiros, chapeleiros, vendedores de todos os tipos. Então, se estava aqui, meu filho, tinha que aprender aí os ofícios para poder sobreviver. Então, nos ofícios e no setor de serviços foi, na verdade, aí expressiva a presença dos escravizados de ganho, né, que são escravos geradores de renda, extraída das diferentes demandas dos centros urbanos da colônia, deduzido o acerto de uma renda fixa diária ou semanal, paga ao seu respectivo proprietário. Então ele não era livre não, ele ia lá fazer o trabalho, fazer o ofício e tal, mas é como se fosse um arrendamento do próprio corpo. Imagine, o cara, eu sou dono de um escravizado e eu mando ele para o centro urbano para ele, sei lá, ser carpinteiro, e aí no final do dia ele tinha que me fazer o pagamento do trabalho que ele fez, entendeu? Então, o escravizado ele assegurava para si o restante de todos os outros valores. Essa fluidez aí nessas atividades determinava uma certa capacidade que os negros escravizados tinham tanto para garantir o próprio sustento e de suas famílias, quanto para adquirir algumas riquezas ao longo dos tempos, porque eles acabavam agora aí por tentar acumular próprias riquezas para poder pagar suas próprias alforrias. Então a gente fica por aqui, tá? Beijinho, beijinho.